estou repetindo. E aí? Hein? Isso é uma brincadeira só. Né? Vários tipos de obra aí, né? Bom, como a gente sabe, né, no nosso caso, na engenharia, em obra, a gente tem lá sempre uma composição de custo unitário, que a gente chama de custo unitário direto. Se for o concreto, vai estar lá areia, cimento, brita, pedreiro, servente, né? A moda antiga pode estar lá betoneira, vibrador, né? Então, isso é o custo direto. Geralmente está na composição de custo que a gente está habituado a trabalhar. Somando o custo unitário direto ao BDI, vamos encontrar então o preço unitário de venda de cada serviço. A função do BDI é exatamente essa: transformar custo unitário direto em preço unitário de venda. Essa é a forma que se encontrou, que para mim é muito fácil, tá? De se chegar ao preço unitário de venda. Tá? Se dividiu o custo em direto e indireto. O direto está na composição de custo, o indireto está na variável chamada BDI. Então, ali nós temos um exemplo de uma composição de custo, onde nós temos o custo unitário direto, um BDI calculado, 46,94%, que multiplicado pelo custo unitário direto permite chegar ao BDI em moeda, somado o custo unitário direto ao BDI, vamos ter o preço unitário de venda. É a função do BDI. BDI não serve para mais nada, é só isso aí. Tá? Transformar custo unitário direto em preço unitário de venda. Paulo, Oi. o que é o coeficiente e o que é preço de componente? Coeficiente é a quantidade daquele insumo necessário para executar uma unidade de serviço, ou o metro cúbico de concreto aí. Isso é o coeficiente. E o preço do componente é o preço do insumo. Tá? Preço do insumo. Insumo betoneira, insumo pedreiro. Tá? Então, o coeficiente é a quantidade de cada insumo necessária a produzir uma unidade de serviço. A unidade de serviço está ali definida, né? Aí, no caso, metro cúbico de concreto. Em cima é hora. É. O que é hora, a gente tem que apropriar no campo o serviço para determinar o coeficiente. O que é material? Tem aí o traço, né? Tem o projeto, onde nós vamos buscar os coeficientes. Ok? Paulo? Pois não. Só curiosidade. Eu tenho que mudar meu paradigma aqui. Quando você fala direto, como é que ficaria? EPI, refeições, a parte de transporte pessoal, treinamento, segurança. Eles ficariam no indireto, isso? Indireto? O IBEC está sugerindo que vários desses itens aí que você citou, tais como vale transporte, não é transporte na obra. Refeição. Vale transporte, vale refeição, saúde, plano de EPI, saúde. as normas de segurança do trabalho estejam incluídas no encargo social. Tá? Até porque o construtor pode fazer do jeito que quiser. Tá?
os órgãos públicos que nós damos suporte, a todos nós estamos recomendando que inclua no encargo social, porque eles não querem fazer a conta, não sabem fazer a apuração de custos, né? E nem precisam. O IBEC vai lá e faz, felizmente, né, Fernando? A gente vai lá e faz, né? Então, a gente vai lá e faz, dá até para sobrar algum para dar uma cesta básica, não é isso? Então, entra lá no site da Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem lá SINAP, né? O IBEC criou a norma de encargo social. E tem lá, abaixo do encargo social, os encargos complementares. São esses que nós citamos. E aí o encargo social fica sendo a soma do que a gente sempre conhecia, mais os encargos complementares. Hoje, no caso do SINAP, chega a 160 e tantos %, tá? Que estão embutidos no salário. Transporte de pessoal e outros, aí devem estar na administração local. Hora extra, periculosidade, essas coisas, tudo nos encargos. Não, periculosidade pode estar no salário. Não tem nenhuma exigência que se coloque aqui ou acolá. Cada empresa vai saber como fazer. O que é importante é que o órgão público, que não sabe fazer custo, porque não faz obra, tenha orientação de como fazer. Esse é o papel hoje do IBEC. Inclusive, lembrando, Fernando, que nós teremos, né, já tivemos aqui no Clube de Engenharia em janeiro, o Fórum Brasileiro de Custo de Obras Públicas, e que será a última cidade visitada, dia 3, sexta-feira agora, São Paulo. E daí nós vamos enviar uma metodologia de cálculo do preço de referência das licitações para o governo federal. Tá? Para ver se a gente modifica o que nós estamos vendo hoje, que está triste. Tá? Preço de obra pública está lamentavelmente baixo, né? Ao contrário do que dizem, na nossa opinião, está muito baixo. Paulo, agora eu fico imaginando, como é que um Tribunal de Contas da União, se não tiver uma planilha padrão, em que os critérios sejam bem claros, o que é encargo, vai mais caro, vai dizer, um custo desse aqui, os encargos estão absurdos, como você falou. Não é absurdo. Não, quem aprovou esse trabalho do IBEC foi o TCU. A Caixa enviou para o TCU, Sim, mas está muito simplório as coisas não pode ser, tem que ser, bem metódico, senão você não vai chegar e comparar alhos com bugalhos. Né? Não, veja só duas situações. O órgão público faz o preço de referência e a construtora elabora o custo. O órgão público não sabe elaborar o custo, muito menos com tabelas tipo SINAP, Cicro, que eles adotam. Então, é preço referencial. Então, tudo é referencial. O encargo é referencial, o BDI é referencial, tá? Eles não fazem o custo. Então, o que nós estamos considerando é exatamente o aspecto referencial do valor que eles elaboram. Tá? Entendeu? Temos que discutir vários Isso aí dias. é conceitos, né? Concordo. Não, podemos discutir vários dias, não agora, né? Porque daqui a pouco... Não, mas deu para entender que tá? O governo tem essa participação. Ô Paulo, Oi. só um instantinho. Como é que eles calculam esse referencial, esse custo referencial? Como é que é esse negócio? Olha, por exemplo, a Caixa Econômica tem uma tabela de custos unitários de serviço chamado SINAP. Então tem lá escavação, concreto, forma, alvenaria, pintura, tá? Então o preço é aquele ali da tabela. O custo é aquele ali da tabela, tá? Isso é referencial, porque é um único custo para o estado do Rio todo. Imagina você, vou te dar um exemplo bem radical para a gente entender, no Acre.
né? No Acre, como em todo o país, a Caixa levanta preço de insumos na capital, Rio Branco. Você vai para Cruzeiro do Sul, que não tem estrada asfaltada para lá, mas tem aeroporto internacional em Cruzeiro do Sul, o custo da brita sobe de R$ 250 o metro cúbico para R$ 615 o metro cúbico. Mas o preço, o custo, melhor dizendo, é calculado pela Caixa para a capital, 250. E entra na licitação 250. Que é o preço de referência adotado e definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias do país. Multiplica isso pelo BDI, estipulado por cada órgão público, cada contratante, tem o preço unitário de venda. Então é referencial. O BDI tem que ser referencial também, porque cada empresa tem o seu BDI, em função da obra, né? Agora, a gente espera que o contratante não saiba quem vai ganhar a obra. Então tem que ser um BDI também, média, das empresas que trabalham para aquele órgão. Então é referência. O que o IBEC faz quando vai calcular BDI para um Estado, para um órgão público? Tem que saber quais são as empresas que trabalham para aquele órgão, para servir como parâmetro para o cálculo do BDI médio. Tá? Então é sempre referência no órgão público. Não tem como ser diferente. Tá? E a maioria é pelo SINAP, no caso. SINAP da Caixa ou Cicro do DENIT. Hoje é assim. Tá? Não, federal. Federal. Ô Paulo, só para, não vou perturbar, mas eu agora entendi. O que está acontecendo é o seguinte, que a gente tenta entender os orçamentos, porque com o orçamento da Cidade da Música, 60 milhões, vai para 600 milhões. Quer dizer, não é só o problema do escopo, não é só o problema de projeto. Nós temos um problema aqui, a metodologia está clara. Agora, você põe lá um BDI, o sujeito não entrega um orçamento com um BDI baixo, só está pensando no lucro. Quer dizer, não compra EPI, não tem plano de saúde, aí tem as situações das crises, aí vai o governo, não, tem que fazer um aditivo porque o cara esqueceu de botar um capacete. O sujeito tem acidente na obra. Então, se você não tem um sistema estratificado, na hora de fazer a entrega das propostas, o sujeito pode estar mascarando a planilha, tá vendo? É muito simples entregar um número para a Caixa, né? Entrega um prédio faltando disjuntores, faltando tudo que é tipo de situação. Não, eu ganhei, está aqui meu BDI, que devia ser 100, o outro botou 30. Então, não é o problema aqui do curso, né, a discussão, mas estou dizendo, isso é uma coisa muito maior que está em jogo. É o Tribunal de Contas da União, auditores fiscais, abrir esse negócio, deixar bem claro. O governo tem que aprender a fazer isso, pô. Senão não dá, pô. Vai ficar um jogo aí, nós pagando dívidas aí para eles, todos aí. É verdade, eu concordo com você e tudo isso está sendo incluído na nossa metodologia que nós estamos discutindo nos fóruns, né, que eu acabei de comentar. Esse erro é um erro comum nos editais que tem que declarar tudo isso. Olha, tem que colocar o EPI, né? O meu EPI está aqui, está na planilha do encargo social. Você tem que ter banheiro a tantos metros um do outro, tem que ter área coberta, por aí vai, né? E dizer onde está o custo dele. O que acontecia antes, eu acho que muitos aqui sabem, né? Era assim, você chegava, onde é que você colocou o Vale Transporte? Aí o cara não tinha saída, porque não estava em lugar nenhum, está no BDI. Né? Onde é que você colocou o projeto que não existe aqui, eu vou ter que mandar fazer? Está no BDI. Você tirava tudo isso do BDI, estava negativo o BDI. Então está proibido colocar qualquer coisa no BDI para ele deixar de ser lixeira. Ele era uma lixeira, tudo que eu não incluí no BDI,
que for contestado, né? Agora eu não tenho saída. As variáveis são muito bem definidas. Tá? Menos mal assim. Tá? Então está lá, BDI é o rateio do lucro e dos custos indiretos aplicados aos custos diretos. Isso é BDI. Definição de BDI é essa. Né? Ficou clara pelo que já vimos até aqui. Temos aí inúmeros estudos que nos levaram a crer que o BDI é função do valor do contrato. O BDI não tem muito a ver se é estrada, se é barragem, se é saneamento, se é aeroporto, se é shopping center. Tem a ver com o valor da obra. Então, nós sugerimos, e já vem sendo adotado, né? Faixas para cálculo do BDI. Então, hoje nós já temos aí a própria aceitação pelo Tribunal de Contas da União dessa criação de faixas. Então, obra pública, já que existe um artigo na lei das licitações que define quando usar convite até R$150 mil, tomada de preço até R$1,5 milhão, né? Concorrência acima de R$1,5 milhão, nós estamos aceitando usar isso, tá? Para simplificar no órgão público. Agora, lembrando que esses valores, 150 mil, R$1,5 milhão, são de uma lei de 1998, tem 14 anos. Esse número hoje não é mais os 340 mil que eu coloquei ali, porque já se passaram 2 anos, pelo menos, já é quase 500 mil. E o pessoal não reajusta esses valores da lei. Né? Essas faixas, qual é a intenção de não ajustar esses valores para a realidade de hoje, não sei. Né? O que a gente sabe é aquela máxima, né? Quanto é que deu a obra lá na prefeitura do interior, né? 300 mil. Se vira e bota para 150. Tira preço, tira quantidade, mas não